Vamos combinar, esse somzinho é da hora, hein, cara? Escolha dele. Parabéns, hein, Gabriel? Olha, clássico, excelente, né? Tem outra Marcando coisa, a nova era. não é, né? O novo momento. A nova era com a música retrô, né? Acho que tem tudo a ver. Não é? Considerando que tem muita coisa andando pra trás hoje, né? Eu nem vou entrar nesses assuntos, não é o objetivo do programa. Não é o né? objetivo, mas vamos lá falar um pouquinho do passado, porque eu nunca deixo de contar isso pras pessoas. A gente precisa observar o passado pra entender e fazer sempre um futuro melhor. Pois é, a história tá aí pra isso, Pois é, né? Causito. Estávamos lá, 2015. Eu tinha sido colunista da Globo.com. Fiz 80 colunas pra lá no site Tech Tudo, site que eu ajudei a fundar em idos de 2011. Tamo lembrando a história aí, vamos voltar pra trás. E você estava fazendo o quê? Que site você tinha na Em época? 2015 eu tinha o Play Biz, que era um site próprio sobre notícias de jogos digitais, não só jogos digitais, mas de card game, jogo de tabuleiro, que sempre foi muito a minha praia. Uhum. E eu tinha, na verdade, o Play Biz, ele veio em função de um outro projeto anterior que acabou acabando. A gente vai dar Projetos acabam depois. desse jeito. Projetos acabam, né? E aí eu fiquei muito frustrado. Eu queria continuar falando sobre jogos. Eu já tinha essa pegada. Sobretudo, que isso é uma tônica do Drops ainda hoje, que é falar sobre desenvolvimento e mercado de games brasileiro, nacional, né? E eu já queria continuar falando sobre isso. E aí eu fundei o Play Biz e tava tocando a vida. Uhum. E o Cal tinha esse projeto muito bacana que é o Play Biz. Eu conheci ele numa entrevista, na verdade, que eu fiz no Tech Tudo. Na épocas do... Qual é o nome daquele jogo? Soul Gambler. Soul Gambler. Nós fizemos uma entrevista. Da... Aquela matéria, depois eu fiquei descobri, foi uma matéria um pouco polêmica. Depois eu conversei com o Caio Chagas, que me contou alguns bastidores. Foi curioso. Né? Mas, enfim, polêmicas à parte, foi legal. A gente se aproximou. Teve uma conversa muito interessante em cima disso. A minha coluna no Tech Tudo, eu lembro até hoje. Eu fazia as colunas meio no começo eu fazia com muito entusiasmo. E depois eu comecei a fazer um pouco no piloto automático, porque as fontes começavam a aparecer, eu tinha entrevista praticamente toda semana. Tinha algumas que eram legais e tinha outras que eram um pouco mais mornas. Não tô desmerecendo o entrevistado, mas às vezes o jogo era um pouco mais simples. Eram jogos que estavam mais em processo mais primeiro. E aqueles que eram um grande filão repercutiam mais. E eu fiquei só sabendo depois que ela me falou. A doutora Ivelise Fortin virou pra mim e falou: os seus textos estão repercutindo muito no Boteco Gamer, que é a comunidade de desenvolvedores. O que é Boteco Gamer? Polêmico Boteco Gamer. Aí eu entrei lá, olha, os caras estão pegando meus textos e postando. Aí eu passei a eu mesmo postar os textos lá. E aí teve o corte do Tech Tudo, que eu infelizmente saí, mas foi muito proveitoso que eu fiz lá. Eu tive 2 passagens muito bacanas, uma como um dos times fundadores do site, tive que sair porque eu fui efetivado na Abril. E depois eu voltei pra lá quando eu fui demitido da Abril. Então vocês veem basicamente que a Globo e a Abril foi um período muito bacana da minha vida. Mas eu aprendi muita coisa nesses 2 empregos. E aí quando eu saí de lá, até virei com o meu editor e falei: mas aí, o nome Geração Gamer é de vocês? Como é que... Não, a gente não assinou no contrato nenhum. Você fez um texto como se fosse outros. A única coisa, você era colunista, você tinha um dia fixo. Então você pode levar a marca pra fora. Então eu criei um site independente. E aí a gente tinha o Geração de um lado, o Play Biz do outro. E aí o mercado independente tava com aquela coisa que a gente não sabia muito bem como iam rolar as coisas, porque a crise econômica tava aumentando, o dólar não parava de subir. A crise econômica tá sempre aumentando. Continua. Né? Não, assim, historicamente falando, a crise tá sempre aumentando. Meu, que buraco que não acaba, né? Mas ok, economias à parte. Economias à parte, a gente tava querendo meio que saber o que ia rolar. E aí rolou uma ligação muito feliz, que foi no começo de março, não foi naquele dia 31 que o site subiu, do nosso amigo Moacir Alves. Que ele teve uma conversa com o Gilberto Dimenstein e ele deu a ideia pra gente criar um site de jogos que seria parte do Catraca Livre. A coisa não foi bem assim. Mas, e eu não tô lavando roupa suja. Foi de fato que aconteceu. Não, e eu acho bacana, porque na verdade, assim. Só tá pontuando. Eu acho que o Moacir é uma figura que tem um papel importante nesse processo, né? Ele reuniu a gente numa empresa. Ele deve ter falado contigo no final de 2014, presumo, né? Que foi mais ou menos quando ele falou comigo, né? Ele falou assim: cara, é o seguinte, estava conversando com o Dimenstein, né? E o Dimenstein estava muito, assim, o Moacir é uma figura que, enfim, ele sempre esteve envolvido com o universo dos games, está até hoje, né? Uma das personalidades
ligada aí hoje aos esportes eletrônicos, né? Uhum. E o Dimenstein já conhecia a figura do Moacir, né? E numa conversa que eles tiveram, foi assim que o Moacir me passou, assim, o Dimenstein não tem dentro do Catraca Livre nada que fale sobre jogos, e esse universo dos games, ele é muito importante, muito necessário, né? E de fato eu constatei isso, porque teve uma reunião que eu fui, o Cal infelizmente não pôde ir por problemas de agenda, mas a gente… eu fui lá e eu conheci de fato a redação. A gente meio que estabeleceu melhor a parceria, porque a gente teve um problema no começo. A gente já era parceiro do Catraca, mas a gente ainda não tinha acesso ao publicador e aos modos de como repercutir nossas matérias lá. Então a gente basicamente foi fazendo o site com o aval do Catraca Livre, e às vezes usando algumas coisas que linkavam diretamente com o site deles, mas a gente ainda não repercutia fora do círculo do Drops. Então a gente ficou basicamente um mês trabalhando com o site totalmente off. Depois o site foi pro ar e aí demorou até ir pro Catraca. E aí eu tive essa reunião que foi decisiva pra fazer o link dos dois. E eu lembro que a gente tinha, assim, era uma… E eu conheci o time, são 15 jornalistas, muitos deles têm que cuidar dos assuntos que são mais quentes do momento, então eles não tinham… tinham, na verdade, um especialista que depois virou nosso editor direto, que é o Guilherme Solari, que trabalhou com o Theo. Theo Azevedo, que era do All Jogos, agora ele tá com ele tá com o Theo Games, que é uma assessoria de imprensa. O Solari, ele nos ajudou, e teve também o Vinícius, que cuidava da rede de Catraca, e a gente falava com os dois. Depois, infelizmente, a parceria acabou, porque o Catraca Livre agora ele tá com uma pegada mais política, não sei se você reparou. Mas o que eu acho bacana de qualquer forma, Pedro, é que assim, a ideia era que nós fôssemos um braço falando sobre esse universo dos jogos, né, dentro do Catraca. E o Drops, ele acabou num curto período de tempo criando vida própria, né? Exatamente. Assim, ao ponto da gente começar a alimentar o Catraca com coisas que eram bacanas, e assim, a gente ter acesso a um monte de outras coisas e um monte de questões ligadas a esse universo dos games, começar a procurar por nós, né? Eu acho que isso talvez seja o aspecto mais importante. Então o Catraca, de fato, nos alavancou, né? Assim, nos deu o acesso para criar o projeto, e o projeto tá voando sozinho. O projeto passou a voar sozinho e teve vários percalços no caminho. Não vou mentir aqui pra todo mundo que tá… História, né? Tem muita história pra gente contar, mas assim, basicamente a gente ainda tem, na verdade, mas os membros foram cada um se encontrando. O Moacir tá nessa parte de eventos de esportes, o Cal trabalha no Sesc, eu tenho outros trabalhos também. O problema realmente foi, ele poderia ter crescido mais se tivesse um aporte financeiro direto. E o Drops recebeu isso em alguns momentos, mas não o suficiente pra, manter, assim, um financiamento único em cima dele. Mas ele foi um projeto, pra minha carreira, e eu posso falar isso com muita propriedade, ele foi um abridor de portas. Ele é um site que a gente consegue… ele tem uma especialidade, que é o que você acabou de falar. Ele é um site que, justamente pelos nossos trabalhos anteriores, ele se dedica a cobrir o universo dos desenvolvedores de jogos e se dedica a cobrir a cena brasileira de games. Inclusive, são as matérias nossas que mais repercutem. Daqui a pouco a gente vai pegar elas pra comentar um pouquinho a respeito disso. Mas ele foi ampliando um pouco o leque. Eu tinha uma vontade, que era uma vontade que eu tinha desde o Tech Tudo, de cobrir jogos internacionais. Uma vontade que você não tem tanta. Não, a gente faz porque é mercadão. É mercadão, enfim, e tal. Mas aí eu fui aprimorando essa outra parte, e no final das contas a gente virou uma referência. E eu diria até uma coisa, assim, não vamos entrar em política partidária porque não é legal. Não acho que é um conteúdo que enriquece o nosso, mas uma coisa que eu posso dizer: o Drops, ele tem como projeto editorial… ele tem uma visão, sim, progressista em cima dos jogos. E eu falo progressista sem medo nenhum. A gente joga Call of Duty, a gente joga FIFA, eu já fiz resenhas de Pro Evolution Soccer, tá publicada lá no site. Mas a gente tem um olhar muito interessante, sobretudo para publicar desenvolvedoras mulheres e desenvolvedoras que representam minorias. Então é uma pauta que você vê hoje em dia. Tudo bem, é uma pauta que pode ser universal, qualquer pessoa com qualquer visão política pode defender isso, mas são pautas de cunho menos conservador e mais progressistas mesmo. Sem dúvida. Então a gente tem isso como traço editorial, e eu acho que a gente encontrou um espaço muito interessante no mercado, porque vou falar aqui dos concorrentes, não tô falando mal, são posturas diferentes. O IGN e o UOL, eles têm um posicionamento mais neutro a respeito disso. Eles dizem que é importante, mas eles não se posicionam claramente editorialmente. Nós temos
de uma maneira privilegiada ao meu olhar, que a gente pode dizer claramente o que a gente pensa sobre isso. Na verdade, o site ele é um pouco também da nossa personalidade. E o que eu entendo é que, assim, via de regra, o jornalista, ele não tem que ter engajamento, ele tem que dar a notícia, né? Sim. Porém, a gente tá falando aqui de duas pessoas, para citar apenas os editores, né, de conteúdo, que são pessoas que são engajadas. Quer dizer, a gente tem uma militância, talvez no bom sentido, né, em questões que são delicadas e necessárias da gente tocar todo dia, né? Não é por acaso que a gente milita no game nacional desde que o game nacional não existia como mercado, né? Sim. Que a gente vinha falando já do De Giovanni. E não só a gente, né? O próprio De Giovanni não tem nada a ver com a questão das minorias. Ele é um cara mais old school que a gente, mas a respeito de mercado brasileiro, ele sempre militou. Desde 81. É verdade, verdade. E eu acho importante isso, porque essa tônica permanece no site, né? A gente tem, por exemplo, eu não vou me estender na questão, mas tem a seção de humor do site, né? Que em alguns momentos... Muito bem ilustrado, eu diria. Muito bem ilustrada, né? Que em alguns momentos a gente fez uso, sim, de questões que eram pauta política do momento, né? Sim. Porque tinha tudo a ver, quer dizer, ainda que a gente esteja falando estritamente de jogos, né? Mas era muito proveitoso utilizar esses momentos e brincar com algumas questões, né? Então acho que isso reflete um pouco do nosso espírito também. Sem dúvida nenhuma. Gabriel Pazotto, acho que ele tá gostando do papo. Então vamos levantar esse sonzinho.